o seu nome? Railson. Seu? Ana Paula. Como é que era a sua vida? Eu vim de um berço espírita e eu vi muitas coisas e aprendi muitas coisas. E ao passar do tempo, eu conheci a minha esposa e ela também era espírita. Então se juntou o inútil ao desagradável. Ela por ser espírita e eu também espírita. Então nós começamos aquela jornada ali no espiritismo. Escolhemos um barracão e ali fomos frequentar como os filhos de santo daquela casa. Passando de um tempo, colocaram um cargo sobre nós. Ela como uma rombona da casa e eu como um pai de santo daquela casa. E aí fomos frequentando aqueles templos. E aí foi se passando o tempo, nós fomos raspados, fomos adochados, catulados e tudo mais. Fomos pintados e oferecidos aqueles encostos ali. E ao passar do tempo foram se trazendo problemas dentro do casamento, na nossa casa, vida financeira. Sendo que por um lado, tudo que os espíritos pediam, nós ofertávamos. A gente estava ali, tirava tudo do bolso, tirava tudo dentro de casa e dava para eles. Eles pediam cabras, eles pediam carneiro, eles pediam sacrifícios vivos, animais vivos, principalmente até valores. Dava dinheiro a eles, eles me tiravam a minha paz. Eu dava ofertas, sacrifícios a eles, mas eles me tiravam a minha esperança, a minha vida. Montamos dentro da nossa própria casa um terreiro. Nós ali montamos um altar, um bezerro de ouro. Para eles, para aquelas entidades ali, imagens, esculturas, sacrifício, tudo era feito ali, na laje da minha casa. Começou a vir os problemas, na minha loja que eu tinha antes, no meu carro, na minha moto, na minha casa, na minha família, perdi tudo. Tudo que ele dava, eu dava para ele com uma mão, mas ele me tirava com as duas. Ela brigava comigo, eu brigava com ela. Eu brigava com ela, batia nela, mas eu também tinha medo dela, porque a mão da bichinha doía. Né, filho? Como é que era? Era o inferno, bispo. Eu não tinha paz, né? Era briga todos os dias, traições, todos os dias. Eu não tinha paz. Aquela semana eu fiquei com 12 mulheres, né? E todas essas 12 mulheres, elas procuraram a minha esposa, ligaram para ela, ofenderam ela, xingaram ela naquela época. E aí, aquilo aí foi inferno. Então, de uma madrugada de uma quinta-feira, depois de muita discussão, vendo que tudo já tinha sido por água abaixo, fim de poço, eu falei assim, agora, hoje eu vou dar cabo da minha vida. Vou dar cabo da vida da minha esposa, vou tirar a vida da minha filha sem ela ter culpa de nada. Ela tinha 7 anos. Entrei no quarto, fui na cozinha, peguei uma faca e fui entrar no quarto para tirar a vida dela. E quando entrei naquele quarto ali para tirar a vida dela, a programação da Universal estava na televisão naquele momento. E quando eu parti para cima dela para tirar a vida dela, um homem de Deus me despertou naquele momento e falou comigo. Ele falou assim, rapaz, você que está aí querendo tirar a vida da tua esposa, da sua filha, para aí agora. Hoje eu entendo que ele repreendeu o mal. Eu sentei na beira da cama, a faca caiu e eu fui me aproximando da televisão, como se eu não quisesse nada, fui me aproximando da televisão. Ela estava dormindo. Que você viu isso? Eu escutei assim de longe. Eu falava para ele, você está falando com quem? Você está ficando maluco? Está falando com quem? E aí eu continuei dormindo. A programação da televisão estava tendo o dia da fogueira santa. E ele falou assim, eu não entendi. Ele falou assim, olha rapaz, você que está aí, você vai vir me procurar aqui. E aqui está a resposta para tudo da sua vida. Aqui está o altar. Esperei o dia clarear e no primeiro horário, 7 horas da manhã, eu falei, eu vou lá. Eu vou lá que eu vou procurar aquele homem porque eu quero ver se aquilo lá é verdade. Então eu vim. Quando eu cheguei naquele túnel ali, um homem de Deus desceu do altar, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, você está passando uma luta, hein? Senhor, abri a boca. Parecia que ele já sabia que estava acontecendo comigo naquele dia. E aí eu contei da minha história para ele, o meu problema. Ele falou assim, rapaz, olha, tá vendo aquele altar ali? Aquele altar ali vai ser a sua mudança de vida. Se você colocar a sua vida ali, de tudo que você fez para os espíritos, a sua vida vai ser nova. De hoje em diante, sua vida vai mudar. E eu coloquei aquilo dentro de mim. Sentei na primeira cadeira, assisti a reunião inteira e fui para casa. Mas eu já saí dali com outro pensamento. Cheguei em casa, ninguém mandou fazer nada, bispo. Mas eu fui lá naquela laje, peguei todos aqueles espíritos, aquelas imagens, olhei para dentro da cara dele e falei, diabo, desgraçado, hoje é teu último dia, hoje eu não te sirvo mais. Joguei no chão, quebrei as imagens, porque se existisse alguma coisa ali de fato e de verdade, quando eu joguei no chão para quebrar, ele tinha tirado a minha vida. Então quer dizer, tinha uma imagem ali que não falava, que não andava, você falava, ela não te respondia. Embrulhei tudo, joguei fora, joguei no lixo e fui para a prova com Deus. Peguei tudo, vim segunda, vim terça, vim quarta, vim quinta, vim sexta, vim todos os dias na igreja. Eu tive realmente uma conversão, eu tive
o meu batismo nas águas, eu tive o meu encontro com Deus Nessa semana. nessa semana, porque foi por tudo ou nada. Peguei toda aquela minha reserva, porque o sacrifício que eu tinha, o dinheiro, o valor que eu tinha, era para investir nas coisas idolatrias das imagens. Comprar imagem, comprar tabaco, comprar alguidar, comprar bicho para sacrifício. Então eu reservei tudo aquilo, peguei tudo aquilo e falei, então eu vou sacrificar naquele altar. Eu quero ver se é verdade. Então eu parti para cima. Eu vim decidido, coloquei tudo daquele envelope ali dentro, mas também não coloquei só valores. Eu entendi que eu tinha que colocar a minha vida. Para a minha vida mudar, eu tinha que colocar tudo. O meu eu, o meu achismo, os vícios, as prostituições, as traições, tudo que eu fiz, perdoar as pessoas, liberar o perdão, coloquei tudo dentro daquele envelope. Quando eu vi que já estava completo, eu falei, agora eu vou subir no altar. E subi nesse altar. Pela primeira vez na minha vida, coloquei naquele altar. Mas quando eu desci, eu já desci diferente. Eu já desci diferente com a certeza que Deus ia fazer na minha vida. E continuei assistindo a reunião. Sendo que um homem de Deus no altar, ele falou a seguinte palavra: se você não buscar o reino de Deus e a justiça dele, você pode buscar outras coisas lá fora, que se você se esforçar, você vai conseguir. Mas o espiritual, se você não completar aquilo que é dentro, o Espírito Santo, a sua vida não muda, rapaz. Então eu fui para casa. Eu nem falei com ela, eu subi direto naquela laje onde eu tinha quebrado tudo, estava tudo sujo lá. Mas eu falei, então agora eu vou por tudo ou nada. Dobrei o meu joelho para lá, eu falei, olha, aquele homem de Deus falou lá naquele templo, que o Senhor falou o seguinte, que o teu espírito viria sobre toda a carne, derramaria o teu espírito sobre toda a carne. Então eu já fiz de tudo, já entreguei tudo que eu tinha. Só falta agora o Senhor fazer a tua parte. E fiz uma oração sincera como eu nunca fiz antes. Eu não sabia nem orar, mas eu sei que eu fui sincero naquele momento. E naquele lugar onde eu invocava os espíritos, onde eu dava consulta, onde eu sacrificava animais vivos, toda a minha força que eu colocava os espíritos, o Espírito Santo veio sobre a minha vida naquele local ali. Aquilo ali foi transbordante, era uma alegria que não acabava mais. Então eu levantei, quando eu não queria parar de buscar, porque a presença de Deus era nítida dentro de mim, aquela força, aquela certeza. A primeira coisa que fiz foi levantar daquela laje, sair correndo. Eu entrei dentro do quarto, minha esposa estava deitada, eu fui lá, beijei ela, abracei ela, falei que eu amava ela. Tinha a cachorrinha que eu maltratava, que eu batia, que eu pisava nela. Comecei a beijar a cachorra de tanta alegria, de tanta certeza que estava dentro de mim. Como é que foi a sua reação? Então, bispo, eu tomei um susto, né? Que há muitos anos a gente não tinha esse carinho, né? E quando eu entendi que ele desceu da laje e falou, eu recebi. Eu falei, você está ficando louco? Você recebeu o quê? Eu recebi o Espírito Santo, e eu não tinha o entendimento. Eu falei, que Espírito Santo é esse? Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que era o Espírito Santo. Eu vi a mudança dele, bispo. Foi quando eu caí enfermo, aí veio outra luta, aí ele começou a lutar por mim. Foi quando eu me rendi a Deus e falei para Deus, Senhor, se o Senhor fez isso na vida dele, eu tenho a certeza que o Senhor vai fazer na minha vida. Então, me tira dessa cama, porque eu fiquei enfermo, bispo, porque eu não conseguia levantar da cama. Eu não andava, eu praticamente não falava, eu não fazia nada. Ali foi tudo ou nada, eu e Deus. O médico tinha dado para mim que eu ia me recuperar em 14 dias. E Deus me levantou da cama em 7 dias. E ali eu tive a minha experiência com Deus. Dali eu levantei, Ele me trouxe aqui, eu vim até o altar, me batizei, depois busquei, entendi o que era o Espírito Santo e depois eu fui batizada com o Espírito Santo. E hoje? E hoje o casamento, tudo é uma bênção, né? Hoje nós fazemos parte do grupo de evangelização, do Anjo da Madrugada, ajudamos outras pessoas, núcleo de oração, levando uma palavra não só a cura física, mas o interior, a alma, levando as pessoas a uma palavra, a salvação, que é o mais importante. Mas tudo isso se resume ao quê? Ao altar, valorizar o altar, colocar a vida no altar, porque valores não vai adiantar nada, mas se você colocar a vida, o altar é somente para aquelas pessoas que estão na dependência de Deus, é ficar na mão de Deus. Se você colocar só o coração, não vai adiantar, mas se você colocar a sua vida muda, porque é a promessa de Deus na nossa vida. Amém. Deus abençoe muito mais.